Olá, começa agora mais um programa Fala Mais. Sim, o assunto aqui é pessoas. O meu, o seu comportamento revelados no ar, aqui no programa Fala Mais. Eu sou Guilherme Reginato e chego para você num oferecimento do Instituto Neuromais. Se você, empresário, empresária, percebe que contrata pelo currículo, mas demite pelo comportamento /emocional, então você precisa conhecer as soluções do Instituto Neuromais, que desenvolve as soft skills, as habilidades comportamentais e emocionais dos seus colaboradores, para que aí sim isso possa reverter em resultado positivo para o seu negócio. Treinamos a comunicação, treinamos a inteligência emocional, autorresponsabilidade, relacionamento interpessoal e tantos outros temas para desenvolver pessoas dentro do ambiente corporativo. E aqui no programa Fala Mais, como você já sabe, eu tenho ao meu lado, como host desse programa, a minha esposa, a Graziele Bonfante Reginato, conhecida como Grazi. Seja bem-vinda, Grazi. Olá, muito obrigada. Estamos com um convidado especial hoje. Isso mesmo. Hoje nós vamos falar de um livro. Trata-se dos 4 compromissos. Um livro que está fácil no meu top 3. O escritor é o Dom Miguel Ruiz. Um livro que mudou a minha vida e que me acompanha, inclusive servindo como inspiração para a criação de alguns treinamentos que hoje a gente aplica no universo corporativo. E nós convidamos hoje aqui para falar sobre esse livro a pessoa que me presenteou com esta obra. Eu estou falando de Sergei Schitz. Ele que é advogado, mas também uma pessoa muito culta, estudioso. Ele é músico também, acordeonista e um cara que é amante da leitura. Sergei, seja muito bem-vindo. Um prazer enorme ter você aqui no programa Fala Mais. Obrigado. Eu agradeço o convite, a honra. Obrigado, Grazi. Estamos aí, bater um papo aí, tranquilo, pra gente trocar uma ideia sobre esse ensinamento aí que é bem... Já vamos dar um pequeno spoiler. Libertador. É libertador, exato. Essa palavra define esse livro. E me chamou a atenção porque eu e o Sergei, nós nos conhecemos há muito tempo, mas nós nunca tivemos um relacionamento muito próximo de nos encontrarmos com muita frequência. E quando eu iniciei esse processo de transição de carreira e nós começamos a trabalhar o desenvolvimento humano, o Sergei, ele me encontrou, me entregou esse livro, disse, tem um presente para te dar. Esse livro, leia com atenção que eu acho que tu vai gostar. E inclusive ele deixou uma dedicatória no livro aqui para mim, Amigo Guilherme, para lembrar-se de ti é preciso esquecer a si mesmo. Forte abraço, Sergei, 2024. E eu devorei esse livro aqui, eu achei extraordinário, mandei várias mensagens pro Sergei com os insights que eu ia tendo. E a minha pergunta é, Sergei, por que você resolveu me dar esse livro, rapaz? Nunca te perguntei isso. É uma boa pergunta, mas assim, como esse livro também teve esse mesmo efeito em mim, eu acredito que o conhecimento ele deve ser transmitido, deve ser passado para as pessoas. Então, eu encontrei, né, como você mesmo falou, você estava num momento de transição, indo para um lado mais de com as pessoas, assim, dar treinamento, desenvolvimento, né? E tal, e esse livro, ele vem como uma luva, se me permite, assim... Com certeza. Né? Foi muito assertivo, muito. E se me permite, alguém também me indicou esse livro, né? Então também tem uma vez uma pessoa me falou assim, tem uma frase que eu tenho marcado, assim, não agradeça, retribua. Então, como aquela pessoa me deu esse livro, eu pensei, eu posso passar isso adiante. Então, eu tive essa, né, já passei esse livro para várias pessoas, inclusive, e faço isso com sem nenhum título de, vamos dizer assim, é por puro, realmente, entender e que esse livro, ele pode cada vez mais chegar em mais pessoas e talvez dar um resultado
transformar, né? Porque como Isso. você iniciou hoje o programa, ele é libertador. Libertador. E as pessoas que param para ler ele e têm a compreensão do que está escrito ali, não tem como não se libertar. Não Né? tem como. Inclusive, hoje, é um livro que eu recomendo para os meus mentorados. Então, ele faz parte do meu processo de mentoria. Legal. Então, eu entendo que ao ler esta obra, a pessoa ela vai ter um nível de autoconhecimento muito grande e vai conseguir desenvolver até mesmo a sua habilidade de comunicação a partir do que ela lê aqui. E a gente vai começar a falar desses 4 compromissos. O que são esses 4 compromissos poderosos, Guilherme? Como assim? Por que essa obra, então, foi tão marcante para você, tão marcante para o CG e para a Grazi, de maneira que vocês querem compartilhá-la e, inclusive, fazer um podcast inteiro sobre ela? Gente, é um livro pequeno. Quem está nos assistindo pelo YouTube está vendo a obra aqui nas minhas mãos. Tá? Deixa eu ver quantas páginas no total tem aqui. Total de, 110 páginas. Muito fácil de ler. Não tem desculpa para você não ler os 4 compromissos. E os 4 compromissos são: seja impecável com a sua palavra, não leve nada para o lado pessoal, esse é o meu preferido. É fantástico. Não tire conclusões e sempre dê o melhor de si. Engraçado que isso aqui foi cultuado, foi desenvolvido, escrito pela filosofia tolteca. Isso. Os mexicanos, né? Ali é no México. É uma tribo ou né? Antigamente eles tinham esse... E é até legal pra gente fazer talvez uma breve introdução antes de entrarmos nos compromissos propriamente. O autor do livro, que é conhecido como Dom Miguel Ruiz, ele é descendente dessa dos linhagem, toltecas. Né, dos toltecas, e ele é médico. Ele é médico por formação. E ele teve uma experiência de quase morte. E aí ele foi num xamã, numa tribo e tal, e ele começou de novo a ter esse contato e tal. E aí ele compilou esse ensinamento e lançou o livro. Esse livro, se eu não me engano, é de 97, o ano de lançamento dele. Então, eu acho que é legal a gente também saber a história, a origem, sim, para a gente saber de onde é que veio isso, né? Os toltecas, eles viveram no México até o século XII. Então, ali, 1100, 1100 e poucos. E essa filosofia, esses 4 compromissos, eles foram apagados pelos europeus. Eles não foram levados adiante. Os europeus não fizeram questão de levar. E essa linha de pensamento, ela está sendo resgatada agora muito por conta do Dom Miguel Ruiz, que foi buscar sobre os seus ancestrais e levantou esse conhecimento e agora está trazendo de volta ao mundo. Mas, de certa forma, quando houve o encontro dos europeus ali com os mexicanos, eles sobrepuseram a cultura deles sobre a dos mexicanos. E tem talvez porque isso é um conhecimento, né? Eles talvez não conseguiram, como é que eu posso dizer? Deixar de uma forma transparente isso, né? Então, talvez por isso essa insurgência aí desses europeus, né? É que aí que tá, né? Se isso aqui é um manual da liberdade... E não podemos deixar... Entende? Se isso aqui é o manual da liberdade, eu como governante, dependendo da minha mentalidade, eu não quero dar liberdade pro meu povo. Eu quero manter o meu povo psicologicamente escravizado. Exatamente. Aprisionado. Exatamente. Então, quando eu passo esse conhecimento adiante e a pessoa absorve esse conhecimento de verdade, quem tem a capacidade de absorver esse conhecimento é libertador. Então, pro governo isso não é tão interessante assim. Exatamente. Então vamos falar dos compromissos. Seja impecável com a sua palavra. Olha, CG, quando a gente fala isso de bate-pronto, nosso ouvinte, talvez, ele interprete da seguinte forma: bom, ser impecável com a minha palavra, então significa que eu tenho que fazer tudo no fio do bigode. O que é dito, eu tenho que cumprir. Não posso desonrar a minha palavra.
É isso que esse compromisso está dizendo, CG? Seja impecável com a sua palavra? Não nesses termos, né? O que a gente pode traduzir aí desse primeiro compromisso? Impecável, é a ausência, né, de pecado. Mas o que ele traz para nós? É para você não ter, na força da palavra, não usar contra você mesmo. Perfeito. Entende? É para você não, vamos usar um pouco mais simples, para você não se desmerecer, para você saber usar a sua palavra a seu favor, né? É uma coisa, talvez assim, e ele fala, inclusive, que para o autor, esse é o compromisso mais importante. Eu discordo, mas depois a gente vai... Eu também tenho o meu compromisso favorito. Pode mais, mas né? ele é extremamente importante, porque o que você declara e o que você profetiza sobre a sua vida e também das pessoas que estão diante de você, ela tem um grande impacto. E ele fala muito na questão de a palavra cria sua realidade. Exatamente. Ele até menciona isso. Então, assim, aquilo que você fala, a forma que você fala acaba se tornando verdade, né? Então, ele é muito, muito direto nesse primeiro compromisso. Seja impecável com a sua palavra. Não use-a contra você. Use a seu favor. Ele vai até além. Ele fala... O que é ser impecável com a sua palavra? É não usar a palavra contra você e nem contra o próximo. Isso então, perfeito. Cuide com o que sai da sua boca. Essa é a orientação básica. Cuide com o que você vai falar. E aí, sabe o que é engraçado? Que os toltecas, eles não eram cristãos. Os toltecas não eram evangelizados. Então, eles não conheciam Bíblia, eles não conheciam... outros deuses, né? Exato. E se você for parar para pensar... Os 4 compromissos, você pegar a Bíblia, tá ali, é muito parecido, eles se casam. Então, por exemplo, a Bíblia fala, a boca fala do que o coração está cheio, então cuide com a sua palavra, porque dependendo do que está saindo da sua boca, significa que o seu coração está sujo. Né? As palavras têm poder de vida ou de morte, está lá em Provérbios. Então tem que cuidar com as minhas palavras, que a palavra tem poder de vida ou de morte. Então seja impecável com a sua palavra. Cuidado com o que você vai falar. Podemos, talvez, a mensagem é a mesma, talvez, né? Perfeito. Só a forma de colocar. E é bom esse ponto, porque quando ele fala seja impecável, não é no sentido de pecado cristão, não é essa a ideia central. É realmente você não sofrer, você não se propor a essa realidade que você cria e criar um sofrimento desnecessário para você. E então, a gente vive num piloto automático. E por viver nesse piloto automático, a gente peca contra nós mesmos diariamente. Através das nossas palavras. Exatamente. Por não pensar no que a gente vai falar. Então, volta e meia a gente tá falando, poxa, mas como eu tô feio, eu não sou capaz de fazer isso eu não vou conseguir, isso não é pra mim. Mas eu tô... Isso você vai... Eu tô muito preguiçoso. Né? E às vezes são pequenas, né? São pequenas que você vai botando ali, vai ficando na sua mente e tal. E aí você não consegue se desvencilhar disso, né? E a mesma coisa também é com o outro. Falar mal dos outros, criticar os outros, também você tá querendo ou não pecando com a sua palavra. E o compromisso seja impecável. Que o pecado que o Sergei muito bem trouxe, que não tem essa relação direta com o pecado do cristianismo, mas é não fazer mal. Exato. O pecado seria fazer mal. Então, impecável é sem pecado. Sem pecado é não fazer mal para você e nem para o outro através das suas palavras. Exatamente. Parece básico, simples, mas é dificílimo de colocar em prática. E até porque tem já estudos que demonstram o poder que a palavra tem sobre os acontecimentos, e foi feito com a água. Muito bem lembrado. Com a água. E claro, aqui a gente também tem aquela pesquisa que ficou bastante conhecida com o arroz, os potinhos de arroz. Que é do mesmo pesquisador. Compartilha com a gente, Gui. Isso que a Grazi está falando tá publicado no livro Mensagens da Água, de Masaru Emoto, que é um pesquisador japonês
um cientista, fotógrafo, e o que ele fez? Ele fotografou a molécula, os cristais da água. Só que antes de fotografar o cristal da água, ele colocava a água exposta a determinadas comunicações. Então ele pegou lá uma garrafa de água e expôs... Primeiro pega a garrafa normal. Fui lá, peguei água. Ele fotografou essa molécula, né? Isso. E aí, posterior, ele vem com... E aí, o que ele começou a fazer? Ele falava para essa água palavras de ódio. E depois ele fotografava essa água congelada, para pegar o cristal da água. Ele fotografava. E o cristal da água tinha uma imagem horrenda. Depois ele ia lá, pegava a mesma água e falava palavras de amor. E aí, a imagem que ele conseguia extrair do cristal da água era uma imagem linda. E teve uma coisa que ele fez que foi bem interessante nesse estudo. Ele pegou uma água do rio Fujiwara, que é um rio bem poluído lá do Japão, tal qual o nosso Tietê aqui no Brasil. E ele pegou essa água, congelou e fotografou sem falar nada. E o cristal da água do rio Fujiwara era muito feio por si só, por ser uma água muito poluída e tal. E ele pegou essa garrafa de água e levou para um líder espiritual. Eu não me recordo se era um monge budista, algo nesse sentido. E pediu que esse monge fizesse uma oração com muita fé, com muito poder para aquela água. E o monge então proferiu uma oração e na sequência ele fotografou a água. E a imagem que ele extraiu do cristal da água depois da oração do monge budista é um troço maravilhoso. Interessante. Maravilhoso. Então, o poder que a palavra tem. E aí, CG, nosso corpo é composto 70% dele de quê? De água. Água. 70%. De água, cara. É. E aí, qual é a imagem do cristal da nossa água? Por conta daquilo que a gente fala e por conta daquilo que a gente ouve. Exatamente. E aí entra o poder da ambiência e tantas outras coisas. Só, por favor. Antes, talvez, para finalizar, eu até trago aqui um pensamento de Sócrates, né? Que ele dizia assim, você só deve falar o que for útil, verdadeiro e bom. Tão simples e tão complexo ao mesmo tempo. A gente até fica agora, né? Vamos ficar em silêncio, né? Porque, então, assim, se a gente passar por esse, né? Passando essas 3 perguntas, que a partir você vai conversar com uma pessoa, vai trocar uma ideia, vai falar sobre determinado assunto. Esse assunto é bom, é verdadeiro e é útil. Então, ok, vai vir adiante. Se não for... 95% daquilo que a gente fala ao longo do dia a gente vai ter que eliminar, acredito eu. E aí vem o segundo, e eu já vou abrir aqui para nossa audiência, que é o meu preferido. Que é: não leve nada para o lado pessoal. Cara, sensacional. Isso é... A partir do momento que... Tem um detalhe, talvez, né? Ele é tão simples e tão complexo ao mesmo tempo, né? Porque a partir do momento que você tenta colocar isso em prática na sua vida, ele é, como falamos há pouco, ele é libertador. Para mim, esse também é o meu compromisso mais valioso. E você muda, assim, a sua percepção das coisas, das pessoas, de mundo, inclusive. É sensacional esse ensinamento, né? Podemos até colocar assim. Não leve nada para o lado pessoal. Até porque a gente é meio criado, e quanto hoje ainda mais, né? Achar que o mundo gira ao nosso redor. Entender que não é sobre nós, né? Não é sobre o outro. Nunca é. O autor ele escreve o seguinte, ó. Quando alguém fala de você, está na realidade expondo a si mesmo. Não absorva insultos e não se deixe levar por adulações. Aprenda a se tornar imune às opiniões alheias. Está aqui nos 4 compromissos. Eu gosto muito de um exemplo que eles utilizam, que é o exemplo do espelho. Que você só consegue ver no outro aquilo que tem em você. Isso. E aí já pega porque traz justamente o que tu trouxe ali no início. Provoca uma autorreflexão.
Quando você tem consciência de que tu só vê no outro aquilo que tem dentro de você, tu começa a pensar, nossa, mas se eu só tô vendo maldade, se eu só tô falando coisas ruins, peraí, se tem a ver comigo e se é um espelho, isso tá dentro de mim, então calma aí, vamos buscar um autoconhecimento, vamos entender melhor o que tá acontecendo comigo, para eu começar a refletir nesse espelho, luz, beleza? Não é? Isso. Então, isso é muito impactante. É a questão de que te traz a reflexão a ponto de que você tem que se autoconhecer. Não, perfeito, isso mesmo. Assim, até quando eu tive o contato com isso e tal, eu exemplos simples, assim, né? Eu mesmo me colocava assim, né? Porque assim, às vezes, você sai aqui no trânsito, o cara ou te fechou ou te deu um espaço para abrir né? Para você passar. Não é por causa de você, é por causa dele. Isso diz mais sobre ele. Só sobre ele. Perfeito. Né? Às vezes o cara tá tendo um dia ruim lá, não sei o que, ele não deixa você, sei lá, te fecha, corta a frente ou algo nesse sentido. Mas não é por causa de você, é por causa dele. E a partir do momento que você começa a entender isso, você, pelo menos vou falar por mim, né? A gente fica mais leve, a gente fica um pouco mais entendendo, cara, não tem nada a ver com ele. Não tem nada a ver comigo, né? O lance é ele que tá com ou um problema, ou tá feliz da vida, me deixou passar, buzinou e tal. Né? E pequenos, eu cito um exemplo assim bem trivial, porque assim, colocando isso em todos a nossa vida, em todo o nosso dia, a gente começa a perceber que muda, né? Muda a nossa percepção. Então, novamente, essa frase aí para mim é espetacular. Isso é... Tem uma frase que diz: gente feliz não enche o saco. E essa frase ela tem tudo a ver com esse segundo compromisso. Não leve nada pro lado pessoal. Porque se a pessoa tá te enchendo o saco, é porque ela tá com algum problema pessoal na vida dela. Porque se ela tivesse feliz, ela não encheria o saco. Sim. Mas o fato dela estar feliz também não tem a ver com você. Perfeito, mas eu acho que isso é tão legal que assim, mesmo que a pessoa tá te enchendo o saco, ou que ela tá feliz da vida, cara, não é comigo. Ela tá feliz por causa do motivo dela. Então, beleza, tá tudo certo. E vale destacar esse teu ponto, CG, pra deixar bem claro pra nossa audiência que quando a gente fala não levar nada pro lado pessoal, não é só as coisas ruins. É que a gente tem uma tendência a falar das coisas ruins, porque é o que nos afeta mais. Né? Isso. Mas é também os elogios. Então, quando alguém te elogia, isso também diz só sobre ela. Isso. Ela está num dia bom, num momento bom, tá numa fase legal da vida. Porque imagina o seguinte, Sergei. Imagina você descobre agora, você pega o seu celular e você descobre que você ganhou na Mega Sena. 40 milhões de reais são seus. Você vai sair daqui do estúdio xingando a pessoa no trânsito? Você vai sair daqui do estúdio arrumando uma confusão com qualquer pessoa que aparecer na sua frente? Ou o contrário, você vai deixar todo mundo passar? Você pode passar, meu amigo, tá tudo bem. Se o cara te fechar, você vai dizer, vai em paz, irmão, tá tudo certo. Você vai ver o cara, o frentista vai atender, você vai dizer, que atendimento maravilhoso, meu amigo. Foi o melhor atendimento que eu já tive na minha vida. E não é sobre as pessoas que cruzaram com você, é sobre você. É o teu momento de vida. E da mesma forma, se você sai chutando tudo, se você sai falando mal, é sobre você, cara. Você. E também, né, até cada um é um universo, né? Cada pessoa é uma pessoa única. Então, assim, o que eu quero dizer, aquela pessoa, às vezes, naquele dia, naquele momento, tá com aquela situação. Então, é ela que tem que resolver e tal. Não adianta eu trazer para mim isso. É ela, né? E assim, isso é sensacional. Esse para mim também é o mais libertador. Assim. E eu quero nada pro lado pessoal. Às vezes, até hoje, que é muito comum, se me permite. Claro. WhatsApp. Você mandou uma mensagem, deu 1 minuto, a pessoa não respondeu, deu 2. Tu pensa, o que ela tem comigo? Não, às vezes ela tá num compromisso, não tá com o telefone, não sei. E a gente já acha que é pessoal o negócio. O que eu fiz? O que eu falei? Não. E esse compromisso, ele encaixa perfeitamente no universo corporativo. Por isso que a gente trouxe muito desse compromisso do não levar nada pro lado pessoal
para os nossos treinamentos que nós aplicamos hoje nas empresas. Porque é recorrente esse padrão de Perfeito. o liderado, por exemplo, o líder chama a atenção do liderado, o liderado leva para o lado pessoal. Isso. Não, porque não gosta de mim, porque Isso. implica só comigo. Isso. Pronto. E aí já passa a desrespeitar o líder, já passa a ter problemas de relacionamento interpessoal. Para de levar pro lado pessoal. Muitas vezes ele tá te cobrando porque, primeiro, ou ele precisa, é uma questão que o foco é a empresa, Isso. ou se ele passar do ponto, é sobre ele. Isso. Não é sobre você. Isso. Perfeito. Então, isso. cara, você acaba com 90% ou mais Ou mais. dos problemas de iria- relacionamento interpessoal. Eu iria nesse ou mais aí. Só nessa mentalidade, só nessa consciência. Nada, não leve nada. Eu vou até fazer um adendo aí. Não leve nada para o lado pessoal nunca. Nunca. E não é fácil, cara. Não é fácil. O autor, ele traz a ideia de que quando alguém fala de você, quando alguém fala mal de você, aí nesse caso específico fala mal, quando alguém fala mal de você, na verdade o que ela está fazendo é destilando um veneno Isso. emocional para você. Isso. Só que cabe a você decidir se você vai tomá-lo ou não. Isso é muito forte. Isso. Então é como se eu dissesse, Grazi, pega aqui o meu veneno emocional, um copo cheio pra você, ó. Isso é eu falando mal de você. Pode ficar pra você, querido. Ponto. Aí você tem a opção, cara, não quero, obrigado. Esse copo aí não é meu. Pode, eu devolvo ele pra você. Isso é de uma maturidade, isso é de um nível de inteligência emocional absurdo. Porque normalmente o que a gente faz? O cara te entregou um copo de veneno emocional, falou mal de você. Primeiro que você faz, você toma ele de E guti-guti retribui na hora, né? e devolve um outro copo mais cheio ainda pra ele. Isso mesmo. E aí o problema tá feito. Até o automático, né? Que você falou antes também. A gente tá no automático. Né? Então, E é como a gente aprendeu a viver a vida, né? É como a gente aprendeu a viver. É como a gente viu as pessoas se relacionando ao nosso redor a vida inteira e a gente acredita que esse é o jeito certo de se viver. Não, vai ferir a minha honra. Onde já se viu ferir a minha honra? Isso eu não aceito. E aí é uma questão de orgulho. Eu costumo dizer que o orgulho é todo o comportamento que você usa para proteger ou afagar o seu ego. Todo comportamento que você usa para proteger ou afagar o seu ego é orgulho. Então, feriu o meu ego, então eu tenho que proteger. Então, eu me protejo como? Retribuindo o xingamento, falando mal. É um orgulho. É um comportamento orgulhoso. Ou afagar o meu ego. Não, porque eu sou bom nisso, eu consigo fazer aquilo, tô afagando o meu ego. Também é orgulho. Porque a pessoa que tem humildade, ela não precisa disso. Não precisa, Ela exatamente. não se comporta dessa forma. E né, a pessoa tendo essa... Se alguém ferir o seu orgulho, você trouxe pro seu lado pessoal, né? Exato. Porque se você não traz pro seu lado pessoal, não vai te atingir. Né? O exemplo aqui do copo, né? Que vocês deram bem exemplificado. Então, é exatamente isso. É muito... um conhecimento, é uma sabedoria, né? A gente É além do conhecimento, além é uma do sabedoria, porque é muito e- aplicável. aí é que é legal, né? A gente aplicar isso. E a gente pode aplicar isso nos momentos mais... Porque não precisa ser algo extraordinário, algo fora para você fazer. Não, é pelo contrário até. É nas pequenas coisas, nos pequenos que você vai tendo uma disciplina ou uma rotina para colocar isso. E até o momento que, quem sabe um dia, né, chegamos a isso realmente estar assim, num automático, mas num automático talvez né, mais proveitoso, né, mais positivo. E sabe o que é doido? Que essa lei, esse compromisso, ele tem duas vertentes, né? Ele tem a vertente do eu não levar nada pro lado pessoal, que é essa que a gente tá falando aqui até agora, né? Se alguém falar mal de mim ou me elogiar, é sobre ela, não é sobre mim, então eu não devo absorver isso. Só que eu também devo refletir o que eu digo. Justo, o espelho. Que é aquilo que você falou antes do espelho. Se eu tô falando mal da pessoa, isso diz sobre mim. Claro. Isso não diz sobre ela. E aí, sabe o que é curioso? Eu e a Grazi, depois que nós lemos esse livro, a gente se cutuca. Policia. A gente se policia. Então, às vezes a gente tá jantando junto e a gente
como qualquer outro ser humano, a gente às vezes está falando Sim. de alguém, de algum caso, de alguma situação, e a gente se olha e fala, veneno emocional, hein? Estamos cheios de veneno emocional. Vício emocional. Estamos cheios de vício emocional e é sobre nós. A gente tem que tratar isso. E aí a gente seja impecável com a sua palavra, vamos parar de falar. E esse é o ponto. Quando você lê esse livro, você não vai simplesmente virar uma chave e passar a cumprir os 4 compromissos no dia seguinte. Não, isso não vai acontecer. Mas é importante que você absorva o conhecimento e reflita sobre eles. Procure usar essa sabedoria o máximo que você puder na sua vida. Não vai conseguir usar o tempo todo, mas se você tiver esse discernimento de olha aqui eu sendo impecável com a minha palavra, pronto. Esses insights, né? Essas pequenas, assim, eu concordo. Não existe, não é que não existe, mas essa mudança radical, assim, até deve se desconfiar um pouco. Ela não é radical, né? Ela é todo dia. É todo dia e você vai mudando também. Tem esse, né? A gente não é o mesmo de ontem, antes de ontem, ou X anos atrás. Então nós também vamos mudando. Isso também temos que levar em conta, né? Claro. Então, você tem que... eu lembro, esse livro eu tive contato com ele em 2014 ou 15. Enfim, quando eu li lá nessa época, eu era um Sergei. Então, vira e mexe, eu releio ele. Então, assim, hoje, né, o ensinamento, vamos dizer assim, permanece o mesmo. Mas eu mudei, então eu preciso ler de novo para ver onde é que eu tô, como é que tá. Então, é sempre interessante fazer esse tipo de... Inclusive, você me deu esse livro no ano passado, eu fiz a leitura no ano passado, e eu já estou sentindo a necessidade, não é nem a vontade, a necessidade de ler ele novamente agora em 2025. Porque é isso aí, a mudança ela vai acontecendo, os momentos são distintos, e esse livro ele é atualíssimo. Eu diria atemporal. Atemporal, essa é a palavra. Porque Sergei com tudo, né? Atemporal. Porque nós estamos falando de um ensinamento aí, sabe-se lá quanto, né? Precisar mais 1000 e tantos anos. E estamos aqui hoje conversando, né, sobre isso. Então, assim, e esperamos que talvez isso se prolongue ainda, né? Então, realmente. Você que está nos assistindo, compre esse livro. Os 4 compromissos, espalhe a palavra. É demais. Um livro que está no meu top 3. O título é Os 4 Compromissos de Dom Miguel Ruiz. Uma leitura extraordinária que vai trazer liberdade para sua vida. Acredite nisso. E o programa Fala Mais chega para você num oferecimento da Paiano Odontologia, do meu amigo Dr. Diego Paiano. Muito mais do que se importar com a qualidade do seu sorriso, a Paiano Odontologia se importa com o seu bem-estar, ou seja, com você. Porque entregar um serviço de qualidade no seu sorriso é a premissa básica de alguém que é extremamente profissional como o Dr. Diego Paiano. Mas a cultura da Paiano Odontologia é o atendimento ao ser humano. Você vai perceber isso no momento que você pisar lá na Paiano Odontologia, a forma como você é recebida pela Rosa. Um grande abraço para a Rosa e toda a equipe lá da clínica. E você vai realmente se sentir pertencente em um ambiente seguro e que valoriza a sua experiência acima de tudo. Então, se você precisa de implantes, não deixe de consultar a Paiano Odontologia. Siga o Dr. Diego Paiano no Instagram, que você vai conhecer de perto como é o trabalho desse cara, que é um profissional de mão cheia. Um abraço também para a Adri e para toda a equipe da Paiano Odontologia. Estamos devendo 2 compromissos. O primeiro deles é não tire conclusões e sempre dê o melhor de si. Nos blocos anteriores, nós falamos dos 2 primeiros compromissos, que é seja impecável com a sua palavra. Então as palavras têm imenso poder e não devem ser usadas de modo leviano. Diga apenas aquilo em que acredita, usando corretamente a sua energia. Fuja de fofocas e de comentários negativos. E o outro é não leve nada para o lado pessoal. Quando alguém fala de você, está na realidade expondo a si mesmo. Não absorva insultos e não se deixe levar por adulações. Aprenda a se tornar imune às opiniões alheias. Então, o terceiro compromisso, que a gente inicia esse último bloco, é não tire conclusões. Atenha-se apenas à realidade imediata e concreta. Seja sempre transparente e exija que os outros também o sejam.
ignorando o que há de nebuloso ou mal explicado. Para comentar, eu recebo meu amigo Sergei Schitz, que me presenteou com essa obra. Sergei, e esse terceiro compromisso? Não tire conclusões. Como é que você aplica na sua vida? Deixa eu só, até, se me permite, esse já foi o meu favorito também, durante um tempo. Meu compromisso favorito, porque nós temos geralmente a questão de presumir as coisas, achar que o outro ia fazer isso, achar que a pessoa quis dizer isso. Isso gera uma série de confusões e conflitos totalmente desnecessários, né? Então, o autor até fala, olha, faça a pergunta objetiva, correta, né? E exponha também os seus sentimentos ou a sua resposta da forma mais objetiva possível, para que não haja mal entendidos. Então, é a questão de, né, não presumir. A gente às vezes acha que o cara lá quis dizer isso, a pessoa quis, né? Isso não funciona. Ou quando eu chegar lá vai acontecer tal coisa. Eu não tenho certeza se vai acontecer tal coisa. Nem se você vai não sei chegar nem se eu vou chegar lá. É o famoso sofrer por antecedência. Isso, perfeito, né? Perfeito. Então, isso sim, né? A gente presume, né? A gente presume que amanhã vai dar sol ou qualquer coisa, mas não se sabe. E aí isso já nos deixa aflito, isso já interfere, ansioso. Eu acredito verdadeiramente que se a gente levasse a sério esse compromisso e não tirasse conclusões, eliminaríamos a ansiedade. Ansiedade. Sim, sim. Porque o que nos deixa... A ansiedade é excesso de futuro. A gente tá sempre querendo antever o futuro, querendo saber o que vai acontecer, querendo que o futuro chegue logo pra gente saber se a gente tava certo ou tava errado. E a gente deixa de viver o presente. Não, certamente. Não tem... Me veio agora até uma questão, às vezes as crianças, né, pode ser um exemplo bom para isso, né, porque elas não, ao mesmo tempo que elas têm imaginação, tá, mas elas não presumem as coisas, né? Elas não têm essa situação, entende? É verdade. Então a gente cria algo e espera, e aí tem uma frase que eu gosto muito que também é assim, ó, nada é mais real daquilo que imaginamos. Porque a gente imagina várias situações e, na verdade, quase nunca acontece aquilo. Você me convidou para vir aqui hoje, eu fiquei feliz, honrado, mas não sabia como é que era aqui o estúdio, né? Vou ficar lá presumindo, imaginando, vai ter uma luz, uma tela. Não, eu só vou ver na hora que eu chegar lá, eu vou entrar e vou ver como é. Isso não quer dizer que eu não me preparei para vir aqui. Perfeito. São coisas diferentes, né? São coisas diferentes. Então, acho que você me perguntou como fazer isso na prática, talvez vai um pouco nesse sentido assim. É que a preparação, ela tá ligada, inclusive, com o último compromisso, que é sempre dê o melhor de si. Então eu vou me preparar, por exemplo, eu atendo pessoas que têm medo de falar em público, que é um medo que decorre de outros submedos, que são medos do julgamento, medo de falhar, medo de dar branco, medo de ser ridicularizado. E aí por isso ela tem o medo de falar em público. Não é que ela não... Então talvez a pessoa escutando esses compromissos, ela pense, bom, então eu não devo tirar conclusões, eu não devo tirar conclusão se eu vou gaguejar ou não, eu não devo tirar conclusão se eu vou esquecer ou não, então eu vou fazer o seguinte, eu simplesmente vou chegar lá e vou ver o que vai acontecer na hora. Seria um erro. Mais ou menos, né? Seria um erro. Falta a segunda parte aí, né? Ok, você tá segura que você vai dar o melhor de si se você só chegar lá na hora e ver como é que vai ser? Não, então você não está cumprindo com o quarto compromisso. Por isso que eles vêm em sequência. Isso. Vêm ao encontro um do outro. Então, você deve se preparar. Prepare-se sem tirar conclusões do que irá acontecer. É isso. Prepare-se para dar o melhor de si. Eu estou pronto. Aconteça o que acontecer, eu estou preparado. Esse é o ponto. Esse é o ponto. E pare de ficar presumindo o que vai acontecer. Não, assim, a questão de... A gente também tem bastante expectativa das coisas, né? Então, assim, não criar expectativas. Esteja preparado, mas não crie expectativas. Né? Eu acho que isso também cabe aqui nesse exemplo. E
essa questão vem muito aqui com a tua linha, né, de comunicação, né, de fazer uma comunicação bastante assertiva, bastante direcionada. Eu acho que esse terceiro compromisso é bem nessa linha, né, porque assim, se você fala de uma forma explícita e com uma pessoa, não tem também como ela tirar uma conclusão diferente daquilo que você falou. Se você é objetivo, se você é assertivo, né? Então, claro. Isso. Daí, né? Então, assim, mas o raciocínio aqui do livro é esse, para nós não criarmos em nós uma expectativa, uma situação que talvez não aconteça. Eu acho que eu penso que esse é o detalhe aqui do compromisso, né? Assim, ó, é simples, de novo, né? Parece ser simples, mas na prática, no dia a dia, na sua vida, é que faz a diferença. E é por isso que é tão legal, E vem também a calhar uma técnica de comunicação que é muito usada por quem domina essa habilidade nas conversas interpessoais, que é apenas fazer perguntas. A tal da maiêutica socrática. Sócrates era um gênio. Sim. E ele aplicava isso nas conversas. Sim. Então as pessoas vinham falar com ele, tirando conclusões. E aí o que ele fazia? Ele devolvia com uma pergunta. Isso. Quando ele devolvia com uma pergunta, a pessoa pensava. Isso. E a pessoa, não, mas... E afirmava de novo, ou seja, mais uma conclusão. E aí ele devolvia com outra pergunta. E a pergunta chegava ao ponto de ele conseguir mudar a opinião da pessoa, ou pelo menos fazer a pessoa refletir, se colocar em dúvida e ver que ela não era a dona da razão, só com perguntas. Sem afirmar nada. Então, o Sócrates, eu não tô falando nada, eu tô só te fazendo uma pergunta, é tu que tem que pensar. Isso. É você, né? É isso. Exatamente. Não estou falando de Sócrates também, daí... Genial. Mas assim, o raciocínio se aplica aqui também, eu penso que é o mesmo ensinamento, basicamente, né? Fazer esses questionamentos e não presumir. Eu acho que isso já dá uma... Essa questão de presumir, eu tô tentando aqui, gente, buscar na minha memória um livro que pra falar pra vocês, mas ele ia dando índice e ele fala que apenas 5% de tudo aquilo que a gente presume acontece. Então, os outros 95% a gente fica sofrendo, se martirizando de fato. Nós mesmos criamos, né? Isso. Não existe. Exatamente. E só 5% se concretiza. Eu tô tentando buscar Das tuas livro. preocupações, só 5% se concretiza. Então, para de se preocupar. Pare de se preocupar, começa a viver o presente, que aí você começa a focar no que está acontecendo, e não no que pode vir, será que vai acontecer, né? E o último compromisso, sempre dê o melhor de si. Pode parecer a quem nos ouve que ele está falando de alta performance aqui. Opa, livro de autoajuda, livro de alta performance, coaching, porque está dizendo para sempre dar o melhor de si. E é isso, Sergi, que esse compromisso diz? Não vejo assim, tá? Perfeito. O dar o melhor de si pode ser você ser um pouquinho melhor do que você fez ontem. Esse é a melhor, talvez, que a gente pode aproveitar aqui. Dar o melhor de si não quer dizer que você precisa ser o primeiro, o número 1, ou o cara. Então, não necessariamente. Você vai ser o melhor adversário é você. A sua briga é interna, é contigo mesmo, né? Então, assim, o que é fazer um pouquinho melhor que você fez ontem. E o autor diz que essa é a lei das leis. Por quê? Porque se você der o melhor de si, você vai eliminar a culpa da sua vida. Em que sentido? Ok, eu entendi que eu tenho que ser impecável com a minha palavra. Só que em algum momento eu vou falhar. Em algum momento eu vou pecar com a minha palavra. Eu não vou conseguir ser perfeito e não pecar. Mas eu preciso ter a consciência que eu estou dando o melhor de mim. Isso. Porque se eu tiver essa consciência, não, cara, eu tô dando o meu melhor. Eu falhei, mas dando o meu melhor. E eu dei o meu melhor. Eu me livro dessa culpa. Eu não devo levar nada pro lado pessoal, mas invariavelmente, em algum momento, eu vou levar pro lado pessoal. Só que antes eu levava, a cada 10 situações, eu levava 9 pro lado pessoal, hoje eu tô levando 3.
Opa, hoje eu tô evoluindo, eu estou dando o melhor de mim. Esse é o sentido desse negócio. Podemos até adicionar ali o arrependimento, né, junto com a culpa. Você Exato. fazendo o seu melhor, você fez o que, né? Que estava E outra, possível, né? vou usar de novo o exemplo. O Sergei, o Guilherme, a Grazi de 2010, 2015, 2000 e tanto, não são os mesmos de hoje. Oh. Então, a gente diz, mas lá se eu tivesse feito isso. Não. Mas lá o Guilherme não sabia do que ele sabe hoje. Então, ele não podia ter feito diferente. Esse pensamento também é interessante, né? Que cabe bem aqui. Assim, eu não tinha conhecimento, eu era diferente, eu não tinha hoje eu sei como fazer. O meu melhor de hoje é diferente do meu melhor de 10 anos atrás, é diferente do meu melhor. Exato. Inclusive, diariamente isso muda. Porque a grande questão é a seguinte: o teu melhor não, vou recapitular. A tua performance, num dia que você tá bem, ela vai ser uma. E a tua performance, num dia que você tá mal, ela vai ser outra. Só que se você souber que você deu o seu melhor na condição que você tinha, por exemplo, eu tô mal, eu não tô num dia legal, eu reconheço isso, mas ainda assim eu vou dar o meu melhor nessa condição. Perfeito. Eu vou produzir menos, eu sei, ok, mas eu dei o meu melhor. Eu não vou me sentir culpado e nem vou me arrepender. Isso, perfeito. Isso é sempre dar o melhor de si. Não é sempre seja alta performance. É aquilo que você me perguntou, desculpa interrompendo, me perguntou nisso, é uma coisa meio de coaching, não, tem dia que a pessoa não tá legal. E esses dias tem que existirem. Ninguém é super-humano, robô e tal. Então, se tem um dia que a pessoa não tá, e beleza, tá. Tem que passar por esse dia, até pra saber que o outro dia vai estar melhor. Pra saber diferenciar o dia bom do dia ruim, né? Não, então, independente da sua condição, tá triste, tenta dar o teu melhor nessa condição. Tá depressivo, tenta dar o teu melhor nessa condição. Não é alta performance, é dar o teu melhor nessa condição, fazer o que você puder nessa condição. Tá super feliz? Tá bem? Tá disposto? Opa, dê o teu melhor nessa condição. Esse é o ponto. Um passo de cada vez e você já não está no mesmo lugar, né? Olha. Eu gosto demais desse tipo de frase. Eu sou fã. E eu costumo dizer que sempre há uma melhor versão sua esperando por você. Basta caminhar até ela. Porque a gente não caminha até ela. A gente acha que com isso a gente vai mudar, a gente não vai ser mais a mesma pessoa. Não, é uma melhor versão, é você melhorado. Mas é você melhorado. Precisa mudar, né? Claro. Maravilhoso isso. Sergei, pra gente encerrar o programa de hoje, eu gostaria que você compartilhasse o teu top 3 livros. Poxa. Sergei. Teu top 3 livros. Pois é, agora me pegou. Top 3 livros. Eu tenho os meus aqui bem definidos. Vamos lá. Eu gosto muito de Fernando Pessoa, então eu não posso deixar de colocar ele. Livro do Desassossego, um livro de poesias e contos, enfim. Colocaria ele em terceiro lugar. Em segundo lugar, eu vou colocar Os 4 Compromissos. Vai entrar para minha lista. Mas em primeiro lugar, A Divina Comédia de Dante. Para mim, esse livro Dante Alighieri. É que aí é um leitor de clássicos, né? É diferenciado, ele é diferenciado. Leitor de clássicos. Mas esse livro, para mim, é espetacular. E você, Grazi, você tem top 3 livros para compartilhar? Eu tenho Os 4 Compromissos, A Coragem de Ser Imperfeito, que é fantástico. Da Brené Brown. E também O Ego é o Seu Maior Inimigo. Esse livro é muito bom. Meu top 3 tem A Fascinante Construção do Eu, de Augusto Cury, Os 4 Compromissos, de Dom Miguel Ruiz, e Mais Esperto que o Diabo, de Napoleão Hill. Ainda não sou leitor de clássicos, mas eu vou chegar lá. Sergei, muito obrigado pela tua participação. Obrigada. Foi um episódio edificante, tenho certeza disso. Volte sempre. Não, obrigado. Eu fico aí muito honrado em participar, trocar uma ideia, falar sobre
livros hoje até que é né, não vou dizer que é raro, mas é interessante, né, a gente trazer isso. E fico à disposição pra gente, numa próxima aí, quem sabe. Tem o 5º compromisso, né? Depois, quem sabe, a gente traz aí. Verdade. Depende como for aí a audiência, e a gente traz o 5º compromisso. Obrigado, meu amigo. Obrigado mais uma Obrigado. vez, viu? Foi um prazer. Obrigado. E você que nos acompanhou, obrigado pela sua audiência. Nós vamos ficando por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.